Voltamos com a nossa aula aqui, continuando, né, a nossa disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar, tá? Continuando a falar sobre tópicos básicos ainda do primeiro semestre. Ontem a gente falou sobre projetos, o que era projeto, o que era uma pesquisa científica, né? Os fatores, as fases de cada projeto, né? Falamos da diferenciação da pesquisa qualitativa, quantitativa, certo? Bom, e hoje nós continuaremos refletindo sobre os conteúdos dialogados antes das férias e vamos solidificar os tópicos já trabalhados na disciplina, né? Mais uma vez reforçando o que eu falei ontem. Essa disciplina, esses tópicos básicos do primeiro semestre, essa reflexão que a gente está fazendo, é justamente com o intuito de auxiliar vocês a irem pensando nos temas, nos projetos de pesquisa, nos problemas que vocês, nos títulos dos projetos que vocês irão praticar, né, para apresentar no trabalho final. É lógico que vocês irão ter uma orientação, vocês não irão fazer sozinhos, né? Os professores mediadores estarão aí para orientar vocês a fazer esse trabalho final. E nós estaremos aqui também, né? Qualquer dúvida, a gente está aqui orientando, mostrando como é que é feito um projeto, certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre conhecimento científico e técnica de pesquisa. Um assunto que assuntos esses que já foram falados no semestre passado. Bom, quando a gente fala de conhecimento científico, é uma informação que analisa os fatos. Olha só, informação, a gente fala conhecimento, né? É informação adquirida, tá? Que analisa os fatos cientificamente comprovados. Fatos que já foram comprovados, fatos que já ocorreram. Sua base está na filosofia da ciência, em que todas as suposições, teorias e hipóteses, né, passam por um processo de comprovação através de uma série de pesquisas e experimentos. Bom, e as principais características deste tipo de conhecimento? Sistematização, princípio da verificabilidade e falível, não definitivo. Sistematização, né? Necessária uma organização de um conjunto de ideias que são formadas de uma teoria. Tá? Princípio da verificabilidade. Toda teoria deve ser analisada e comprovada com base na ciência. Então, você vai pesquisar algo, você vai analisar algo, né, ler sobre algo, de algo comprovado com base na ciência. Não é um assunto à toa. Tem que ser comprovado com base científica. Tá? E falível, que não é definitivo, consiste que uma determinada hipótese pode ser destituída ou substituída a partir de outras novas comprovações científicas. Temos o conhecimento científico e temos aquele conhecimento que a gente tem na vida, né? Através de ditados, conhecimento comum, né? Que não precisa de uma base, que você não vai comprovar um conhecimento, não vai precisar de uma comprovação científica, né? Que é o chamado o quê? Senso comum. O conhecimento do senso comum é um conceito fundamentado na sabedoria e crendices populares, que reflete o modo de pensar da maioria das pessoas. Adquiridos por quê? Por repetições das experiências e das culturas transmitidas de geração a geração. Bom, as principais características desse tipo de conhecimento são: não é testado, já o conhecimento científico é testado, tá? O senso comum não é testado e verificado detalhadamente através de métodos científicos para comprovar uma relação de causa e efeito, tá? É categoricamente popular e culturalmente aceito, tá?
E, além disso, não há garantias da sua validade ou invalidade. Ou seja, a gente não tem uma garantia se é válido ou inválido, certo? Bom, exemplos do senso comum, tá? Uso de plantas medicinais para tratamento de doenças. Eu vou pedir para o nosso diretor de imagem subir um pouquinho aí, ó, Isnaba, o ar-condicionado, porque tá frio, gente. Agora gelou, que a professora tá aqui com a mãozinha aqui, ó, geladinha, né? Sim, uso de plantas medicinais para tratamento de doença é um exemplo de senso comum. Quem nunca tomou aí um chá de boldo, né? Para melhorar a digestão, tá com má digestão, aí a mãe da gente toma um chá de boldo, né? Tá com má digestão, toma um chá de casca de laranja. Não é assim? Pois isso é um exemplo de senso comum. O uso de plantas medicinais para tratamento de doença, tá? Tá com a garganta inflamada, né? Pega semente de romã, faz um chazinho, ou então faz um gargarejo com água com romã, água com gengibre, e aí vai fazendo e melhora. Quer dizer, isso é comprovado cientificamente? Não. É popularmente, esse conhecimento popular é que foi gerando isso e todo mundo usa até hoje, né? Por milênios, o ser humano busca se tratar de mazelas através de plantas e outros elementos da natureza. E ao descobrir, através da observação, que o boldo é uma planta com propriedades que estimula a digestão e vai desintoxicar o sistema digestório, as pessoas começam a utilizar como planta medicinal. Outra coisa, né? A criança está agitada. Meu Deus, a criança está agitada, é cólica. Faz um chazinho. Não, faz um banho. Um banho de ervas. Aí pega alfazema, dá um banho de alfazema. Pega lavanda, dá um banho de lavanda. O boldo também para acalmar, né? Então isso é um conhecimento popular, certo? A associação entre frio e gripe é um senso comum reproduzido principalmente pelos mais antigos, né? Afirmando que se pegar frio ou uma friagem vai ficar gripado. Isso todo mundo fala, né? Às vezes quando está gripado, não toma água gelada, né? Ah, eu tô com a garganta inflamada, não vai chupar picolé, não vai chupar gelo, não vai engolir nada gelado, né? Faz essa associação, tá? Bom, é uma conexão sem fundamentação científica, né? Pois a gripe é uma doença causada por um vírus que pode se aproveitar da fragilidade pulmonar causada pelo frio. Logo, a infecção pelo patógeno da gripe depende da situação imunológica, né, da pessoa. Depende do sistema imunológico. Se meu sistema imunológico está fragilizado, eu vou estar adoecendo, né? Outro exemplo de senso comum. Fases da lua e influência no corte de cabelo. Quem aí nunca pensou assim, vou cortar meu cabelo hoje, está na lua crescente, né? Para crescer mais. Ah, eu não corto meu cabelo na lua cheia para não ficar volumoso, né? Ah, eu não corto meu cabelo na lua minguante. Eu vou cortar meu cabelo na lua minguante para meu cabelo ficar sem volume, minguado. Quem nunca falou isso? Ah, eu vou cortar meu cabelo na lua nova para crescer, para vir cabelos novos. Não tem gente que fala isso, né? Você já ouviu a frase, é importante cortar os cabelos na lua crescente para que cresçam mais rápido? Os conselhos e ditados populares fazem parte do senso comum e são tidos como verdades. Por isso, torna-se uma herança cultural seguida e implementada no dia a dia pelo povo, sem questionamentos. Né? Outra coisa, falando de cabelo e falando de planta, eu quero afinar o meu cabelo, eu passo babosa. Né? Tem gente que passa babosa no cabelo, diz que é muito bom para o cabelo, afina o cabelo, diminui o volume, deixa brilhoso, enfim, várias propriedades.
né? Ah, eu vou passar óleo, meu cabelo é fino, meu cabelo não está crescendo, meu cabelo tá, né, tá ralo, vou passar óleo de rícino, né? Já cheguei na casa de uma amiga minha que ela tava com óleo de rícino aqui nas sobrancelhas. Menino, o que é isso? Que cheiro é esse? Esse cheiro de óleo de rícino, onde é? Não, porque eu passei aqui nas sobrancelhas, né, para nascer. Quem nunca, né? Bom, conhecimento científico diferente de senso comum. O conhecimento científico e o senso comum podem ser considerados duas formas de pensamento distante, né, de como o homem se relaciona com a verdade. No conhecimento científico, a sua base para afirmar uma verdade passa por experimentos e métodos científicos que comprovam a confiabilidade de uma hipótese. Ou seja, o conhecimento científico, ele precisa de comprovação através de quê? De pesquisa, né? Já o segundo conceito, que é o senso comum, é uma herança cultural que se torna uma constante fundamentada em crenças e hábitos de uma determinada sociedade, né? Além disso, não é questionável e apenas determina o motivo sem apresentar os caminhos que conduziram a uma conclusão. Ele não é questionável, tá? Apenas diz que é bom, isso faz crescer e aí não se questiona. Corta, por exemplo, corta na lua crescente. Ah, isso aqui é bom para a digestão. Dá um chá de boldo, né? E geralmente, não sei vocês, quem já tomou um chá de boldo, geralmente quando a gente toma um chá de boldo, melhora realmente a digestão. Tem algum fundamento, né? A gente só não vai fazer a pesquisa, certo? No entanto, embora a ciência seja a fonte de conhecimento que apresenta mais segurança, é importante o quê? Ressaltar que o senso comum, olha aí, pode ser capaz de fornecer hipóteses para as pesquisas científicas. O senso comum pode ser capaz de fornecer hipóteses para pesquisas científicas. Vamos falar aqui, tá? No senso comum, todo mundo falava antigamente, né, da cannabis. Cannabis é boa para ansiedade, cannabis é isso. Outros diziam que não. Só que um ponto que é capaz de fornecer hipóteses para a pesquisa científica, estão pesquisando, né, é a questão medicinal da planta. O uso medicinal da planta, né, já foi e está sendo mais e mais comprovado por pesquisas científicas. Né? Tem plantas que já são comprovadas cientificamente. Né? O uso de plantas medicinais. Então, ela é uma planta medicinal. Se foi comprovado cientificamente que ela melhora a saúde de uma certa forma, então, ela é uma planta medicinal. O conhecimento do senso comum passou a ser um conhecimento científico. É possível considerar que o senso comum é um elemento impulsionador da ciência. Então, o senso comum, ele impulsiona o conhecimento científico. Eu estou testando. Está dando certo. Então, eu vou pesquisar. Eu vou aumentar meu conhecimento. Eu vou analisar. Não é verdade? Para o filósofo brasileiro e professor de filosofia da Faculdade de Educação da Unicamp, o Silvio Galo, o senso comum pode ser um bom ponto de partida para se chegar ao conhecimento mais seguro. Segundo a afirmação do biólogo Thomas Henry Huxley, a ciência é apenas senso comum, treinado e organizado. Ou seja, conhecimentos populares
treinados e organizados, que geram o quê? A ciência. Então, a ciência são conhecimentos populares treinados e organizados. Certo? Características do conhecimento científico. Para que você entenda melhor o que é conhecimento científico, nós vamos listar algumas das características. A partir delas, vamos notar que a ideia central é que compreendamos o conhecimento científico como um conhecimento que segue algumas regras para acontecer, tá? Bom, parte de uma observação sistemática. Então, o conhecimento científico, ele parte de um ponto de partida. Ele parte de uma observação, tá? No senso comum, o conhecimento parte de uma observação da vida cotidiana e das experiências das pessoas. Por isso é um conhecimento popular. Tá? Então, esse conhecimento é de acordo com a vida cotidiana e as experiências já realizadas por pessoas. O conhecimento científico, contudo, parte de uma observação que respeita uma sistematização e algumas regras. Por essa razão, é comum que o conhecimento científico seja mais confiável. Exemplo: a alimentação de um grupo de peixes é observada 6 horas por dia. Tá? A alimentação de um grupo de peixes é observada 6 horas por dia. Sempre no mesmo horário, durante 90 dias. Ou seja, durante 90 dias, a alimentação de um grupo de peixes foi observada 6 horas por dia. A partir disso, é possível verificar qual é a dieta principal desses animais. Esse conhecimento não se baseia em impressões gerais ou em intuição. Ela é um conhecimento observado, né, in loco, presente. Então, isso foi observado. Uma equipe observou essa alimentação desses peixes durante 6 horas por dia. Durante 6 horas por dia, essa alimentação foi observada, num período de 90 dias. Então, isso não é um conhecimento popular. Isso não é um senso comum. Isso é um conhecimento científico. Experimentação controlada. Sempre que possível, o conhecimento científico parte de experimentos. Pronto, conhecimento científico parte de experimento. A alimentação dos peixes é um experimento. Isso não significa fumaças coloridas e tubos de ensaio apenas. E como são feitos os experimentos? Você pode imaginar uma pesquisa sobre os efeitos de uma bactéria sobre um aquário. Nesse caso, os pesquisadores vão testar a substância no aquário a partir de uma política sistematizada de horário e quantidades durante um período específico. Além do mais, será necessário verificar os outros fatores que também interferem no aquário. Vai ser preciso controlar no aquário a temperatura e pH da água e outros aspectos do ambiente para encontrar as reais consequências da bactéria. Isso é um experimento controlado. A bactéria ela pode apresentar tipos de bactéria em diferentes temperaturas. Pode facilitar o aparecimento dessas bactérias. O pH da água também pode facilitar algum aparecimento de alguns tipos de bactéria. Né? Então, isso vai ser modificado, controlando a temperatura e observando se surgiu ou não a bactéria. A questão da água salobra também, né? Quantidade de sódio na água, a análise da água, a análise química da água pode também indicar o aparecimento de alguma bactéria. Então, isso tudo é testado. Probabilidade e contexto. O mundo é bastante complexo e não tem uma ordem específica. É nesse contexto que o conhecimento científico tenta entender os porquês do mundo. Só que é impossível chegar a uma verdade absoluta. Verdade
não é uma palavra que existe no mundo científico. Por essa razão, o conhecimento científico é sempre provisório e delimitado. É verdade apenas naquele contexto específico ou até que se prove o contrário, né? Logo, o conhecimento científico é sempre probabilístico e contextualizado a partir das circunstâncias em que foram realizados os experimentos e observações. Detalhe, só para entender. Verdade não é a palavra que existe no mundo científico, né? Por exemplo, eu pego uma raça de um bovino ou de um caprino e digo que é a melhor raça para se criar no Nordeste. Isso é verdade? Isso eu criei somente aqui, no estado do Piauí. Por ter se dado bem essa raça de caprinos e bovinos, eu simplesmente declaro que a raça X de caprinos é a melhor raça para se criar, para se produzir no Nordeste. É verdade? Primeiro, Nordeste não só tem o Piauí, gente. A raça se adaptou ao Piauí, né, ao nosso estado. Será que ele vai se adaptar a outro estado? As condições climáticas que eu tenho aqui no meu estado é a mesma que eu tenho lá em Recife, lá no Pernambuco? É a mesma que eu tenho lá na Bahia? É a mesma condição climática que eu tenho lá no Ceará? Muda. Pode ser bom aqui, eu posso ter tido uma produtividade aqui na produção, tá? Na criação. Mas eu posso ter problema nesta raça em outro estado. Então, não é verdade que é para o Nordeste. Tá? É uma probabilidade, porque eu testei aqui. É uma verdade no meu contexto. Eu posso dizer o quê? Que a raça X, né? A raça bovina, a raça caprina, X e Y, é a melhor raça para o estado do Piauí. Tá? É verdade para esse contexto, para os aspectos locais daqui. Eu não posso dizer que é a melhor raça do Nordeste. Eu não testei em todos os estados. Vocês entenderam? Capacidade crítica. O senso crítico é uma característica importante do conhecimento científico, mesmo porque toda pesquisa surge de uma dúvida. Toda pesquisa surge de uma dúvida. A dúvida é o quê? É o problema. É a pergunta. É o que vocês terão que fazer. Terão que ter uma dúvida. Certo? Então, a capacidade crítica é fundamental para produzir o conhecimento científico. Também, por esse motivo, não existe espaço para verdades absolutas dentro da ciência. Compõe teorias. As teorias são desenvolvidas a partir de pesquisas e experimentações que interpretam o mundo de alguma forma. Quando se fala em uma teoria, deve-se partir do pressuposto de um conhecimento gerado a partir de muito estudo e muita pesquisa. Tá? Logo, o conhecimento científico produz um conhecimento regrado e disciplinado. Aí é que está o seu valor. Não por ser uma verdade absoluta. E detalhe, a partir dos seus resultados, do seu conhecimento científico, outros conhecimentos irão ser testados. Certo? O conhecimento científico parte de um método científico. E o que é um método científico? Conjunto de regras para realizar o quê? Uma experiência, tá? Com o objetivo de produzir um novo conhecimento ou atualizar e integrar conhecimentos existentes. Tá? Essas regras são necessárias para eximir a pesquisa da subjetividade dos pesquisadores. E, sendo assim, os conhecimentos produzidos são considerados científicos e válidos. O caminho do método científico.
Normalmente, mas não necessariamente, né, a utilização do método científico segue um caminho básico que orienta o planejamento da pesquisa científica. Bom, e qual a importância do conhecimento científico? Tem uma importância? Só tem, gente. O Brasil ocupa o 9º lugar no ranking de publicações científicas no mundo, tá? Se não já ocupa um nível menor. Na América Latina, nosso país ocupa o 1º lugar. A ciência é fundamental para a construção, aquisição e manutenção do conhecimento. E aqui se encaixam os diversos tipos de pesquisa, né? Como o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que isso aqui, graduação e cursos técnicos fazem, tá? Monografia, dependendo do curso também. Iniciação científica, dissertação, mestrado e tese, doutorado. É por meio dessas pesquisas que podemos o quê? Compreender o mundo em sua complexidade e solucionar problemas. Só assim encontramos o quê? Possibilidades de transformar o mundo em que vivemos. Ou, pelo menos, de transformar algumas práticas no mundo. Tá? O conhecimento científico que nos proporcionou, por exemplo, encontrar a cura de diversas doenças. Olha aí, a cura de diversas doenças é através de quê? Do conhecimento científico, né? Vacinas, medicações, todas através do conhecimento científico. A partir de novos medicamentos, todas as vacinas de doenças foram alcançadas através de pesquisa científica, né? Foram testadas. Passaram por experimentos. Também é a partir da ciência que surgem novas tecnologias de proteção ambiental, né? É a partir da ciência que são feitas análises de impactos socioambientais ou a inversão de um novo tipo de material que substitua um material poluente. Foram cientistas que descobriram como funciona o sistema solar e como funcionam os sistemas sociais, tá? Quando a gente fala de um material mais poluente, houve pesquisas também, né? Asfalto ecológico, um exemplo. O asfalto ecológico é feito por borracha pneumática, borracha de pneu. Já tem asfalto sendo feito por borracha de pneu, tá? Quer dizer, ao responder a grandes perguntas e solucionar desafios importantes da sociedade, a ciência constrói conhecimento, melhora a educação e a qualidade de vida das pessoas, reduzindo o quê? Desigualdades e construindo pontes, tá? Técnicas de pesquisa. Para cada modalidade de pesquisa, há um método, né? Uma técnica específica para seu desenvolvimento. O pesquisador, ele delimita o seu campo de investigação e procura aplicar instrumentos que irão auxiliar na coleta e interpretação dos dados. Pesquisa e suas modalidades. As modalidades de pesquisa são variedades de investigação que adotam uma técnica, tá? Um tipo de objeto a ser investigado, resultando na análise dos dados.
Em geral, a pesquisa é qualitativa, em geral, visando o aprofundamento do dado, ou quantitativa, que procura o quê? Trabalhar o dado imediato, mensurando, medindo e quantificando. Então, quando a sua pesquisa, tiver uma mensuração, uma medição e uma quantificação, ela é uma pesquisa quantitativa, tá? Nesse sentido, destacam-se algumas modalidades de pesquisa segundo o Knetschel. Temos a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Na pesquisa bibliográfica, tem um estudo sistematizado desenvolvido por meio de quê? Bibliografia. A gente lembra de quê? Material escrito, gravado ou filmado, de acesso ao público em geral. É a pesquisa bibliográfica. Pesquisa de campo tem a investigação que coleta dados em loco. Coleta de dados. Análise de dados. Na qual se busca informação sobre determinado objeto a fim de comparar os dados coletados com o referencial teórico sobre o dado. Eu comparo os meus dados adquiridos, os que eu consegui, tá? Com dados já existentes de outras pesquisas, né, referentes a que eu fiz. Certo? Pesquisa documental e pesquisa experimental. Na documental, seu estudo é dado com base em documentos. Tudo aquilo que pode ser registrado pode servir de objeto desta pesquisa. Seu objetivo é o registro de informações e organizações dessas, né? Pesquisa experimental, reprodução de forma controlada de um fato ou fenômeno, visando descobrir o quê? Os fatores que produzem ou que por eles são produzidos. Pesquisa participante de cunho social, que envolve diversas pessoas da sociedade para análise de sua própria realidade, é uma atividade educativa e de ação social, né? Pesquisação envolve mais de um pesquisador, de áreas distintas, debruçados sobre o mesmo problema, propondo soluções diversas, né? Por exemplo, envolve mais de um pesquisador de áreas distintas. Vamos colocar um agrônomo veterinário, né? Debruçado sobre o mesmo problema, alimentação animal, né? E propondo soluções diversas. Estudo de caso. Busca-se detalhar e aprofundar um caso determinado já acontecido, né? Ou observado em loco a partir de determinadas fontes teóricas. Instrumentos de pesquisa dentro das técnicas de pesquisa. Considerando que o pilar para todo tipo de pesquisa é a pesquisa bibliográfica, nós iremos tomar como base o procedimento de análise de dados a partir desta, tá? As técnicas mais importantes são, segundo Leite, o levantamento e a seleção bibliográfica. A gente faz o levantamento e a seleção bibliográfica. Isso aí a gente viu no cronograma, né? A pesquisa bibliográfica é do início ao fim, gente. Esse levantamento e seleção bibliográfica é do início ao fim. Você sempre vai estar, ó, fazendo esse levantamento. Depois desse levantamento, faz a leitura e o fichamento das informações, considerando o planejamento de pesquisa a partir da escolha e delimitação do tema. Tá? Eu faço a leitura e o fichamento das informações. O levantamento bibliográfico é peça-chave, sendo o momento da escolha do material que possa trazer alguma informação sobre o objeto de pesquisa. Tá? Aqui realiza-se a classificação e a descrição de livros e documentos
promovendo a seleção da bibliografia que será utilizada. Então, a gente seleciona a bibliografia e coloca a revisão bibliográfica lá no final de tudo que a gente utilizou. Tá? Escolhida a bibliografia, deve-se selecionar os materiais que serão utilizados na pesquisa, que é o referencial teórico. Para selecionar, é preciso analisar o material por meio do título, né? Resumo, sinopse, sumário, introdução, qualquer informação que seja de fácil acesso, para compreender qual o conteúdo que este referencial traz, se poderá ou não contribuir. Tá? Feito isso, deve-se realizar a leitura do material. E para Leite, os principais passos são selecionar toda a bibliografia. Tá? Meio impresso, meio digital. Separar os livros de leitura imediata, as obras principais, que são a base para a compreensão do tema de pesquisa. Destacar as principais ideias do texto, que é justamente o fichamento. Tá? A principal técnica para a leitura de material bibliográfico é o fichamento. É um resumo, você faz um resumo dos principais pontos. Ele consiste no destaque das principais ideias do texto, separadas e registradas em documento separado, com o registro da informação sobre a obra, sobre o autor, além do destaque dos capítulos, seções e ou páginas onde se encontram as informações retiradas do material. Tá? Muita gente vai selecionando aquele texto, aquele artigo, cola no Word, bota lá a referência de onde é o artigo, bota lá a referência, né, quem foi o ator que falou aquilo no artigo. Tem gente que faz isso, né? Tinha gente antigamente que fazia o fichamento. Esse tipo de instrumento auxilia o pesquisador a recorrer de forma rápida ao material de estudo, sem precisar reler na íntegra. É preciso sempre o quê? Registrar a referência bibliográfica de cada material para saber a origem da informação, né? E seguindo esse roteiro, o pesquisador tem a segurança de quê? Segurança e confiabilidade da informação, além de uma técnica simples e segura para interpretar e analisar os dados da pesquisa. Bom, e as dicas para se fazer pesquisa? Olha aí, pessoal. Vocês vão precisar dessas dicas, né? Na pesquisa bibliográfica, com base em qualquer estudo, o essencial é o quê? É a prática da seleção e leitura do material. Para Leite, o estudo do texto compreende 4 aspectos. Primeiro aspecto, a unidade de ideia central da leitura. Segundo, o ato de sublinhar. O ato de sublinhar, você lê, você sublinha, né? Esquematizar e resumir. Né? Comentar a leitura. Professor, e eu comento com quem? Você comenta com você mesmo, ou então conversa com alguém, comenta. Oh, me ajuda aqui, vamos comentar bem aqui sobre essa leitura, para eu ir tirando minhas dúvidas e colocando aqui o resumo. Tá? Destacar a ideia central de um texto, fazer uma leitura atenta e selecionar as principais informações. Né? Aqui separar, ó, o texto em unidade de leitura, seja por capítulo ou por parágrafo, decompondo para facilitar o entendimento, e em cada unidade de leitura pode haver uma ou mais ideias principais que, em conjunto, irão auxiliar a interpretação do texto. Né? Técnica de sublinhar. A técnica de sublinhar, você vai destacar as principais ideias do texto. Né? É preciso realizar primeiro uma leitura prévia do material, depois selecionar o que foi importante. Tá? Após sublinhar, o leitor pode utilizar outra técnica, esquematizar e resumir. Após sublinhar, você pega, esquematiza e resume. Você resume e depois esquematiza. Né?
Eu gosto muito de sublinhar quando eu tenho material impresso. Eu sublinho e vou logo copiando, né? Ou então eu sublinho, aí depois volto o início do texto, a pesquisa, e vou fazendo o esquema. Isso quando eu tenho impresso. Quando eu não tenho material impresso, eu pego o PDF, seleciono, coloco aquela coisinha amarela e depois boto uma caixinha de comentário, né? O texto fica cheio de caixinha de comentário. Esquematizar e resumir. Isso consiste em separar em tópicos os elementos-chave do texto, as principais passagens e ideias que, em conjunto, reúnem as informações mais importantes. A fim de melhor organizar e compreender as informações em destaque, é possível o quê? Resumir o que foi sublinhado, formando pequenos textos que refletem sobre a informação, iniciando a construção de argumentação própria do pesquisador. E após esse levantamento, pessoal, de informação, cabe ao pesquisador comentar a leitura. E para isso é preciso adquirir uma bagagem intelectual que possa dar suporte para a interpretação de qualquer informação sobre o objeto de estudo, fazendo com que o pesquisador contribua com o estudo do objeto a partir de suas próprias considerações, né? E essas dicas, né, concentradas para o entendimento prévio do objeto de pesquisa, constituem a base e o início da investigação. Fique atento. Olha só. Para cada modalidade de pesquisa, haverá um procedimento de coleta e análise de dados. Você tem que saber a modalidade de sua pesquisa. Isso o orientador vai lhe dizer. Para compreender bem o objeto de estudo, é preciso aprofundar o referencial teórico com a leitura e interpretação de várias fontes de pesquisa que tratam sobre ele. Bom, e aí vamos ver também outro assunto que a gente viu, que é a importância da educação profissional e técnica. Bom, a procura do emprego, nós sabemos que faz com que não conclua um curso superior. Muita gente não conclui o curso superior porque sempre está à procura de um emprego. Ensino técnico, há uma possibilidade de colocação no mercado de trabalho mais rapidamente quando comparado ao ensino superior. E o que é educação profissional e tecnológica, né? É uma modalidade educacional que visa o quê? A formação integral do aluno, tendo como foco principal preparar o quê? O estudante para o mundo do trabalho e para a vida em sociedade. Bom, de acordo com o artigo 2º da Resolução 1 de 2021, né, diz o seguinte: a educação profissional e tecnológica é modalidade educacional que perpassa todos os níveis de educação, ou seja, que vai além de todos os níveis de educação nacional, integrada às demais modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, tá? Organizada por eixos tecnológicos, em consonância com a estrutura socioocupacional do trabalho e as exigências, tá, de formação profissional nos diferentes níveis de desenvolvimento, observadas as leis e normas vigentes. Vantagens da EPT para os jovens. Formação ao longo da vida. Primeira etapa para a qualificação de uma carreira que será desenvolvida de forma contínua, né? Mundo de trabalho. Aumenta as chances de inclusão produtiva com melhor remuneração e reconhecimento. Ainda vantagem da EPT sobre os jovens, para os jovens, autoconhecimento. O que muita gente não faz. Vocês têm que conhecer as próprias habilidades. Qual é a habilidade de vocês? Muitos não vão saber responder. Por quê? Porque não conhecem as próprias habilidades, né? Muitos estão desenvolvendo agora as habilidades.
Muitos podem até falar assim, não, eu vou fazer o curso técnico em administração, mas eu estou me vendo em outra área. E tá tudo bem, não tem problema, tá? Fator social e econômico promove o desenvolvimento local e nacional e sugere demandas no setor produtivo, né? Oferta da EPT. Por meio das redes públicas municipal, estadual e federal de ensino, rede privada, sindicatos, associações, empresas e Sistema S, né? Ofertada de diversas maneiras. Bom, articulações de oferta. Como é que são ofertadas de diversas maneiras? A educação de jovens e adultos, que é o EJA, passando a se chamar de EJATEC, Integrada à Educação Profissional, né? Ao ensino médio ofertada de forma integrada e de forma concomitante, tá? De forma integrada, o ensino médio e técnico em uma única matrícula da mesma instituição de ensino. Tá? Concomitante, matrículas distintas para o ensino médio e o técnico em diferentes unidades de ensino na mesma escola. E tem que ser em diferentes horários. Porque se eu estou fazendo o ensino médio pela manhã, eu vou fazer o técnico à tarde. Se eu estou fazendo o médio pela tarde, eu vou fazer o técnico pela manhã. Concomitante intercomplementar, matrículas distintas em diferentes instituições ou redes de ensino, com convênio ou acordo para execução de projeto pedagógico unificado, né? Subsequente matrícula posterior à conclusão do ensino médio, né? E quais são as razões para se fazer um curso técnico? Bom, qual é o momento certo para começar um curso técnico? Não existe um momento certo para ingressar na formação técnica ou qualquer outra formação. Não existe um momento certo. O momento certo é aquele que você, primeiro, tem o interesse de fazer. Segundo, você quer fazer, né? O ideal é começar a pensar no futuro profissional o quanto antes. Não quero dizer aqui que se você começar um futuro profissional já bem com a idade bem avançada, não quero dizer que você não vai obter sucesso. Você vai, tá? Investir em um curso técnico é uma forma de entrar no mercado de trabalho com mais rapidez. Sim. Tá? É possível iniciá-lo e concluí-lo junto com o ensino médio, possibilidade de ser realizado ao mesmo tempo em que os estudos de ensino médio. Não é exclusividade dos mais jovens, tá? Ou de quem ainda não tem uma formação, e profissionais podem beneficiar-se dessa modalidade de ensino e agregar a sua formação às exigências vividas, tá? Até então. Bom, ainda sobre qual é o momento certo para começar um curso técnico, né? Buscar cargos e salários cada vez melhores é a aspiração de todas as pessoas que desejam evoluir profissionalmente. Para alcançar esse objetivo, a chave é investir na qualificação, é investir na capacitação. Ou seja, não parem. Se qualifiquem mais e mais. Tá? Assim, um curso técnico pode impulsionar a sua carreira, permitir que você escolha entre diferentes propostas, tá, de emprego e dar a você a chance de negociar um aumento de salário quando for conveniente. Você tem como pedir um aumento de salário. Concurso público com formação técnica. Há concursos públicos que exigem diferentes níveis de formação, né? Deixa eu abrir logo tudo aqui. Olha só. Exigem diferentes níveis de formação. Nível técnico.
nível superior, nível médio. O nível técnico é um deles, tá? Sendo assim, é possível prestar concurso com o diploma de um curso técnico. Gente, o IFMA abriu mais de 20 vagas para o técnico administrativo. Tá abrindo aí concursos, vários concursos com várias vagas, tá? É comum existir vagas exclusivas para esse tipo de profissional nos âmbitos municipal, estadual e federal. Detalhe: sempre quando for ver um edital, verificar quando eles dizem o nível de escolaridade e exigem que seja técnico em administração, leiam o edital todo, porque tem edital que pede a carteira do conselho. Já tem edital que não pede. Isso depende de cada local. Então é bom que vocês observem isso, né? Vale a pena dedicar-se aos estudos e conseguir a tão sonhada estabilidade no servidor público, com salários atrativos e aposentadorias rentáveis. Bom, vagas exclusivas para formadores em cursos técnicos. Informações específicas do curso técnico. E aí, técnico em administração, né? Perfil habilidade para executar operações administrativas de planejamento, pesquisa, análise e assessoria. No que tange a gestão de pessoas, materiais e produção de serviços, gestão financeira, olha aí, orçamentária e mercadológica. Utilizar sistemas de informação e aplicar conceitos e modelos de gestão em funções administrativas, sejam operacionais, de coordenação, de chefia intermediária ou de direção superior sobre orientação. Elaborar orçamentos, fluxo de caixa e demais demonstrativos financeiros, elaborar e expedir relatórios e documentos diversos, tá? Auxiliar na elaboração de pareceres e laudos para tomarem decisões. E qual é o perfil do profissional? Técnico e ADM, né? Quais são os requisitos fundamentais? Conhecimentos e saberes relacionados à área administrativa, com atuação em conformidade com a legislação e diretrizes de conduta, como também com as normas de saúde e segurança do trabalho, pautada em ações empreendedoras e inovadoras, com foco em gestão de novas oportunidades de negócio e geração de renda, tá? Exercício da profissão pautado no comprometimento com necessidades, desejos, percepção da realidade social de clientes, além de respeito à diversidade e à sustentabilidade. Olha aí as áreas de atuação, tá? Vocês podem atuar na gestão empresarial, nos recursos humanos, na logística, na administração de materiais, gestão financeira, publicidade, marketing e vendas, setor hoteleiro, terceiro setor, setor público. E quais são as ocupações previstas, né? Agente de microcrédito, almoxarife, assistente de planejamento e controle de produção, assistente administrativo, auxiliar de faturamento, auxiliar de crédito e cobrança, auxiliar de pessoal, auxiliar de recursos humanos, auxiliar de tesouraria, auxiliar financeiro, de marketing e assistente de logística. Detalhe: quando surgir uma vaga para a função de auxiliar de faturamento, aí vocês aprendem o quê? Ah, então eu posso. Procurem saber, tá? Perguntem. Ok? Técnico em recursos humanos. Organizar a rotina diária dos processos de gestão de pessoas inerentes à relação de emprego, trabalho, existente entre empresa e empregado, bem como documentos da área de recursos humanos. Tá? Processar cálculos de folha de pagamento. Registrar informações, isso é perfil profissional, as habilidades.
Registrar informações governamentais de fiscalização, de processo trabalhista, auditoria interna e recursos externos, recursos humanos. Organizar e realizar ações de recrutamento e seleção. Realizar atividades diárias para o desenvolvimento de pessoas e retenção de talentos. Tá? Organizar rotinas relativas às políticas de remuneração e cargo. Tá? Realizar atividade relativa à concessão de benefícios. Acompanhar e organizar processos administrativos de higiene e segurança do trabalho. Né? Organizar e realizar ações de inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. E qual é o perfil profissional? Conhecimento e saber relacionado à área de pessoal para atuação em conformidade, né? Como também com as normas de saúde e segurança do trabalho. Competências socioemocionais e atributos comportamentais relacionados à comunicação clara e cordial, respeito à diversidade, atenção à sustentabilidade, trabalho colaborativo, flexibilidade na resolução de conflitos e protagonismo na análise e solução de problemas. Áreas de atuação. Gestão de pessoas, parecido com a área de atuação de administração, do curso de administração. Recursos humanos, setor público, setor industrial, terceiro setor. Função e ocupação prevista. Assistente pessoal, assistente administrativo, assistente de recursos humanos. Imagine aí você concorrendo numa empresa, com você como técnico administrativo e um técnico em recursos humanos, podendo ter a mesma função de assistente administrativo. Quem vai se sobressair? Quem tiver mais capacitação, quem tiver mais qualificação, tá? Bom, pessoal, esses 2 primeiros dias, né, da disciplina de projetos, né, a gente viu os tópicos mais importantes, que é para que vocês tenham uma ideia de quando elaborarem o trabalho final de vocês. Então, durante toda a disciplina, a gente sempre vai dar dicas, beleza? Então, até a próxima e um grande abraço.